né? Então, nós temos um evangelho muito intenso, né? Provocativo hoje. Vamos falar um pouquinho dele. Mas vamos recordar aquilo que nós temos falado, né? Desde que a gente tem assumido esta paróquia, de recordar a dinâmica, né, que as leituras nos propõem. Hoje, de forma muito clara, vocês vão perceber como que a primeira leitura dialoga com o Evangelho, né? Um episódio que acontece lá na primeira leitura, relatado na primeira leitura, de alguma forma é retomado no Evangelho como uma espécie de atualização, né? Tem várias possibilidades de reflexão, mas vamos apresentar uma delas, né? E depois, pela graça do Espírito, a gente vai ampliando. O que acontece, só para antes, né? E a segunda leitura da carta de Tiago é um apelo moral importantíssimo para nós também, né? Amanhã é dia de São Vicente de Paulo, então veio a calhar, né, essa leitura muito interessante que nós escutamos na segunda leitura. Mas depois a gente vai falar um pouquinho também rapidinho dela. Mas o que está acontecendo lá na primeira leitura? É muito interessante, né? A gente fazer uma tradução mais simples e mais adaptada para a gente aqui, né? Foram escolhidos então 72 pessoas, né, para ir com Moisés, e parece que 2 perderam a hora, ficaram dormindo, né? Perderam a hora. E os 70 que estavam com Moisés recebeu o Espírito, né? Recebeu, diz a leitura, né? Recebeu um pouquinho do Espírito e começaram a profetizar. E os 2 que ficaram na tenda, diferente talvez do que pudesse se pensar, também receberam o Espírito. E também começaram a profetizar. Só que aquilo incomodou bastante. Então veio um jovem falar com Moisés, né? Tem 2 pessoas lá que dormiram demais, não foram, né? E estão profetizando. E aí Josué fala para eles calarem a boca. Eles não foram conosco, não faz parte do nosso grupinho. Estão falando o quê? E aí Moisés vai dizer: você está com ciúmes por causa de mim? Como se o outro fosse ofuscar o brilho de Moisés, né? Quer dizer, não é nem por você, se doendo aí por causa de mim, está com ciúmes dele. E a gente fica pensando, né? Tem tantas coisas que a gente poderia pensar neste contexto, né? Sem fazer uma leitura muito aprofundada, mas intuitivamente alguma coisa já nos diz sobre essa pretensão que nós temos de encerrar Deus dentro dos nossos domínios e de determinar quem é que pode falar em nome de Deus. Aparece na primeira leitura, não sei se prestaram atenção, mas essa é a história da primeira leitura. Depois qualquer coisa pode olhar na internet, né? Que hoje qualquer um tem acesso e ver, vocês vão ver que esse foi o relato. No Evangelho, curiosamente acontece a mesma coisa. João chega perto de Jesus e fala assim, tinha uns camaradas ali pregando no seu nome, expulsando demônio, e a gente pediu para ficar calado, para ele não fazer isso. E Jesus dá uma bronca em João, fala: não faça isso. Quem não é contra nós é a nosso favor. Neste contexto, né? E nem sempre é assim, né? Mas Jesus está dizendo: quem não é contra nós é a nosso favor. Ninguém usa o meu nome para fazer milagres e depois fala mal de mim. E aí depois Jesus começa toda uma outra catequese, porque o Evangelho de hoje tem outros capítulos e outros versículos, né? Depois também a gente pode entrar. O ano passado, alguns dias, eu fiz uma homilia sobre isso. E depois a gente vai retomar. Mas eu queria colocar para vocês essa conexão entre a primeira leitura e o Evangelho hoje, justamente para apontar, primeiro, a graça de Deus que repousa nos corações, não é isso? Independente do olhar do ser humano, independente daquilo que a nossa cultura determina, né? Antropologicamente falando, quer dizer, do ponto de vista humano, perdeu o trem. Não foi? Não é isso? Quer dizer, o que está subentendido eles não foram conosco, não é do nosso grupo, ficaram excluídos da graça, não receberam o dom da profecia. Mas não é assim, né, que funciona com Deus. Então, a primeira coisa é isso, é aquela história que a gente sempre escuta: o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. E cuidado, né? Deus falou até pela boca de um burro, não é verdade? De uma burra, depende do contexto, né? Balaão lá, né? Então, independente daquilo que, vamos dizer assim, que possa acontecer, né, na nossa vida,
e que pode ter um julgamento de A ou B pelos que estão à nossa volta, Deus pode nos escolher. O Espírito sopra onde quer, né? Então tomem cuidado em tentar ficar restringindo, né? Assim, restringindo mesmo, ou ficar colocando amarras, né? E essa pretensão que nós podemos ter, até nos nossos grupos de pastorais, de dominar o Espírito, de dominar a palavra de Deus, né? Como se uns tivessem autoridade e outros não tivessem autoridade, né? Cuidado, Deus pode falar pela boca daqueles que você acha que perderam o trem da história, né? Daqueles que vocês acham, que nós achamos que são os menos válidos, né? Os menos capazes. Tomar muito cuidado com isso. Eu acho que essa passagem do Evangelho, né, que dialoga com esse episódio lido na primeira leitura, abre os nossos olhos. Nós não dominamos Deus. O Espírito de Deus sopra onde quer. E Deus pode sim falar pela boca de pessoas, né, e em situações que nós nem sequer imaginamos. Eu acho que isso é muito importante para nós, né? Importante demais. Tomem cuidado, né? Não é do nosso grupo, não vamos ouvir. Não é palavra de Deus. Como que a gente determina isso, né? Claro, nós temos dentro da igreja toda uma importância, né, da tradição, daquilo que está dentro dos cânones, daquilo que a teologia vai colocando para nós, né? Que o magistério e toda a catequese vai configurando como autêntica mensagem. Mas isso não significa um domínio absoluto. Deus, né, pode falar. É muito, muito interessante, por boca daqueles que nós talvez não imaginávamos que falava. O evangelho de hoje, no finalzinho, vai falar do escândalo também, né? Coitado daquele que escandalizar um dos nossos irmãos. E depois termina com essa espécie de exortação que Jesus faz, que eu já falei sobre ela também aqui, né? Mas a gente tem que pedir, como o profeta pediu, todos os dias uma nova possibilidade de ouvir, né, de forma diferente a palavra de Deus, para que a gente possa ir aprendendo. Então a gente repete sem problema nenhum. Encerrando o mês da Bíblia, é muito interessante quando a gente escuta essa exortação de Jesus, né, de uma forma muito radical, colocada hoje para nós, né? Se a sua mão te leva a pecar, corte-a e joga no fogo. É melhor entrar no céu sem uma mão do que tendo as duas e por fogo do inferno. Seu olho te leva a pecar, arranque. É melhor entrar sem um olho do que tendo os dois e por fogo do inferno. E a gente sempre fala, recordando o mês da Bíblia, como que essas palavras têm um impacto, né, em nós, para falar da seriedade daqueles que participam do corpo de Cristo, que é a igreja, e da responsabilidade com o outro, mas que também nos ajuda, né, a perceber o risco das leituras literalistas, né? Como que esses textos nos incomodam, porque mesmo que a gente não faça isso literalmente, né, a gente brinca, olha, tem um montão de mão pecando por aí e a gente não está vendo nenhuma maneta. Tem um montão de olhos que pecam por aí e eu não estou vendo ninguém que arrancou o olho, né? A gente brinca, na hora de ler algumas passagens, a gente lê de forma literal, mas essa ninguém quer ler de forma literal, né? O aviso da igreja para não ler as coisas de forma literal, né? Então, não é bem por aí. Por trás disso tem uma mensagem muito forte, que é da responsabilidade, né, que o cristão tem quando se insere no corpo de Cristo e faz parte, né, deste corpo. Para vocês que estão crismando, né, que vão crismar, que fazem parte, essa leitura não deve assustar, né? Não é para ser lida, né, dessa forma tão, vale a redundância, literal e assustar vocês, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer então, né? Se meu corpo todo é pecador, então eu vou me jogar no abismo? Não, essa leitura, né, é uma expressão de seriedade da nossa responsabilidade com a igreja. E termino pensando nessa responsabilidade na denúncia que hoje nós lemos na segunda leitura, que também nos assusta, porque se vocês prestarem atenção na segunda leitura, né, é praticamente uma maldição
contra aqueles que detêm o poder econômico da época, né? Fala que os ricos estão sendo cevados para o dia da grande matança. E a gente fala, nossa, então quer dizer que a gente não pode ter nada? Será que é isso que está dizendo Tiago? É uma denúncia contra aqueles que usam o poder econômico, político, seja lá qual for, para tirar vantagens independente daquilo que acontece com seu irmão que está passando fome. Essa é a denúncia, né? E fala, aquele que é capaz de sorrateiramente tirar o salário do pobre, porque rouba seu posto. Tem leitura mais atual do que esta para o nosso tempo, né? De corrupção em todas as esferas, infelizmente dentro também da nossa igreja. Então, não é uma maldição simplesmente contra quem tem dinheiro. Não é assim, né? É uma maldição contra aqueles que, ao invés de ter dinheiro, deixa com que o dinheiro o tenha. É uma maldição contra aqueles que, ao invés de aprender a possuir, são possuídos. Possuídos de tal forma que chegam a tirar até a ovelha magra daquele que só tem aquela ovelha magra para comer. Essa é a maldição. Maldição evangélica. Se existe uma maldição evangélica, é a maldição, vamos falar assim, da tradição profética de Israel, daqueles que usam o seu poder para oprimir. Podem falar o que quer. Isso é evangélico. E é por isso que Jesus não morreu de câncer, não é isso que a gente falou? É por isso que ele morreu crucificado, porque ele falava contra isso. E como ele falava contra isso, incomodava. Tomara que vocês não estejam incomodados, porque se estiverem incomodados, tem alguma coisinha aí, né? O carapuço está servindo aí, tá complicado, né? Se estiverem incomodados, alguma coisinha tá de errado na sua vida. Porque se você ganha honestamente, né, o seu dinheiro, se você gere a sua empresa honestamente, se você governa a sua fazenda honestamente, se você é honesto no seu trabalho, não tem por que se sentir afetado com essas palavras, não é verdade? Você não está roubando de ninguém, você não está sendo injusto, então não tem por que se sentir afetado. Se sente afetado, tem culpa no cartório, né? Espero que nenhum se sinta. Mas é isso que fala Tiago, né? Essa maldição que a gente pode falar, né? Que é uma espécie de maldição que Tiago traz hoje. Maldito aqueles que usam o poder para oprimir, para matar, para tirar e para usurpar, né? Essa maldição, como eu digo, né, é uma maldição que, infelizmente, nós não podemos negar de que esteja, ou felizmente, né, esteja no Evangelho. Ela está lá. É um aviso para nós, né, que a gente possa conquistar aquilo que a gente tem que conquistar. Estudem mesmo, passem nos concursos, né? Não tem problema, adquirem seus bens lá, mas cuidado, abram os olhos, né? Como dizia o saudoso Padre Vicente, que está por aí afora, a gente sempre lembra, né? Em algum momento ele falava isso, né? E eu já falei isso para vocês, eu acho, né? Que o pessoal ficava meio bravo com ele. Uma vez ele chegou na comunidade e falou assim, né? Para explicar este evangelho, falou assim: ô companheiro, o problema não é você ter a vaca nos pastos. O problema é quando a vaca manda em você. Este é o problema. O problema não é você ter vacas. Não. O problema é quando a vaca começa a mandar a sua vida. Aí não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para nada, porque tem alguma coisa mandando na sua vida. Este é o problema. O problema é quando nós estamos tomados, né, pelo poder e não enxergamos mais nada e mais ninguém. Não é isso? Isso é um problemão.